Fala, meus amigos do canal, aqui com vocês, João Carlos Espíndola, e eu trago alguns detalhes importantes do edital que muitas vezes até eu talvez já tenha lido, talvez você mesmo já tenha lido, mas aí aqui rapidamente eu vou trazer à memória esses detalhes, porque às vezes um detalhe ou outro passa despercebido e pode ser muito importante, beleza? O primeiro detalhe, a primeira coisa muito importante, principalmente para quem ainda não fez as inscrições, e pode ter certeza que muita gente ainda não fez, aliás, a maioria deixa para fazer na última hora, né? Não tem vaga para a região da Grande São Paulo, que engloba ali Guarulhos, Santo André, São Bernardo do Campo, Osasco, Itapecerica da Serra e Mogi das Cruzes. Então não tem vaga para essas CJs. O segundo detalhe muito importante é que as provas serão aplicadas na comarca sede de cada região e não na comarca sede da circunscrição judiciária. Eu falo isso para vocês, sabe por quê? Porque no ano de 2021, quando eu fiz o meu primeiro TJ, que eu passei na prova objetiva e reprovei na digitação, nesse ano eu fiz a prova objetiva em Bragança Paulista. Bragança Paulista, que é a sede da circunscrição judiciária. Bragança Paulista é a sede de Atibaia, de Jarinu, de Nazaré Paulista, de Pinhalzinho e de Piracaia. Só que agora a prova ela vai ser na sede da RAGE, ou seja, em Campinas. Campinas é a quarta RAGE, sede de Bragança Paulista, sede da CJ. Bragança Paulista é a sexta CJ, que pertence à quarta RAGE. Então, a prova vai ser na sede da RAGE. Então, a prova vai ser em Campinas. Se a sua CJ, por exemplo aqui, olha, Santos é uma sede de CJ. Santos é ligada à primeira região, tá falando aqui, olha, a sétima região. Santos pertence à sétima região, beleza. Então Santos, que pertence à sétima região, as provas de Santos serão aplicadas na sede da sétima região. Se a sede da sétima região for Santos, que eu não sei se aí as provas serão aplicadas lá. Mas se for a sede da região, a sede da RAGE e não a sede da CJ. Então isso daí é um detalhe muito importante, porque aqui no começo fala: as provas serão aplicadas na comarca sede de cada região administrativa. Um detalhe também muito importante, pessoal, passando aqui para frente, é que apesar da gente poder escolher a ordem de classificação, não tem a ordem de classificação, não. A ordem de nomeação para a comarca que a gente quer. Vou falar assim, para a comarca que a gente quer. Essa escolha não vincula o tribunal. O tribunal pode nomear a gente para onde ele quiser. Eu posso colocar lá que eu prefiro primeiro Bragança Paulista, prefiro segundo Atibaia, prefiro terceiro Pinhalzinho, prefiro em quarto Piracaia. O tribunal pode ou não acatar essa ordem que eu pedi, tá bom? Mas isso não vincula o tribunal. Uma outra coisa importante é o período das inscrições. As inscrições elas já começaram ontem e elas vão até o dia 12 de julho. Então até o dia 12/7, beleza? A remuneração hoje é de R$ 6.043,54, mais os auxílios alimentação, saúde e transporte. Prova objetiva e prova prática. E parece que a prova de digitação, agora a prova prática, não tem mais formatação, tá? Pelo que eu entendi aqui, é só digitação. Depois eu vou mostrar para vocês aqui, porque antes tinha digitação e formatação e agora é só digitação. Vamos passar aqui, olha. O prazo máximo para pagar o boleto. O boleto da inscrição, o prazo máximo é até o dia 15/7. E o valor do boleto é de R$ 81. Vamos passar para frente aqui.
Deixa eu pegar aqui a parte que não vincula. Olha aqui, ó. Nos concursos das circunscrições judiciárias da 2ª a 10ª regiões administrativas judiciárias, os candidatos estarão inscritos para todas as comarcas da circunscrição judiciária escolhida. Quer dizer, se eu escolhi Bragança Paulista, que é uma CJ, uma circunscrição judiciária, eu estou inscrito para Bragança, para Atibaia, para Piauzinho, para Piracaia, para Jarinu, entendeu? Para Nazaré Paulista. Então eu estou inscrito para todas as comarcas que pertencem a Bragança Paulista. É isso que falou aqui. E sendo que no ato da inscrição deverão fazer opção por comarca na ordem de sua preferência, não podendo essa opção ser alterada posteriormente. A opção não vincula a administração por ocasião da nomeação e designação de posto de trabalho. Isso que eu falei aqui. Apesar da gente escolher a ordem, eu optei primeiro por Bragança Paulista, depois por Atibaia e tal, essa opção não vincula o tribunal. O tribunal pode me nomear ou não seguindo essa ordem, aí de acordo com o interesse público. Desaconselham-se inscrições simultâneas, uma vez que as provas objetivas serão realizadas no mesmo dia e horário. Muito bem, vamos passar aqui. Eu deixei marcado já todos os detalhes que eu considerei mais importantes. O candidato que não indicar o tamanho da fonte terá sua prova elaborada na fonte 24. Isso aqui, pessoal, é aquele candidato que pede uma prova ampliada. Quando eu fiz a minha prova na Grande São Paulo, eu vi que um rapaz lá tinha uma prova ampliada. A prova fica bem grande, sabe? É muito papel impresso, porque a prova dele estava ampliada. Se a pessoa pediu a ampliação da prova, mas não informou o tamanho, essa prova será ampliada na fonte 24. Mas aí tem um detalhe, que a folha de resposta e outros documentos utilizados durante a aplicação não serão ampliados. Quer dizer, o gabarito não vai ser ampliado. É só a prova mesmo que vai ser ampliada. O gabarito não. Caso a pessoa solicite, somente a prova vai ser ampliada. E se a pessoa usar aparelho auditivo, essa informação deverá constar expressamente, tá? Porque senão vai dar problema na hora lá. Se a pessoa usar aparelho auditivo, deverá constar expressamente essa utilização no parecer do médico especialista, bem como informado na ficha de inscrição que a pessoa usa aparelho auditivo. Cuidado com isso aqui, porque senão na hora você pode ter trabalho para fazer a prova, tá bom? Ou vai ter que tirar o aparelho auditivo. Cuidado, viu? Vamos lá. Será elaborada a lista especial com pessoa com deficiência, com os candidatos inscritos como pessoas de deficiência habilitados para a segunda etapa do certame, no percentual de 5%. E as vagas poderão ser preenchidas por candidatos da lista geral, se elas não forem preenchidas pelas pessoas com deficiência. Ou seja, se as pessoas com deficiência não passarem na prova, um exemplo, elas podem ser preenchidas pela lista geral. Do mesmo jeito, a opção das vagas para negros e para índios, tá bom? Para os povos indígenas. A autodeclaração devidamente datada e assinada terá validade somente para o presente concurso, não podendo ser estendida a outros certames, que é aquela autodeclaração em que a pessoa se declara pardo, negro, tá bom? Só tem validade para esse concurso do TJ agora. Vamos aqui para o próximo. O não enquadramento do candidato na condição de pessoa negra não se configura em ato discriminatório de qualquer natureza. Isso aqui já está determinado no edital isso, né? Eu acho que para eles não sofrerem ação judicial, não sei. A pessoa transexual ou travesti poderá requerer a inclusão e o uso do nome social durante o período de inscrições, aí vai ter, tá? A opção de usar o nome social. A prova objetiva será composta de 100 questões de múltipla escolha. A aplicação da primeira etapa está prevista para o dia 8/9 de 2024. A primeira etapa será realizada no período vespertino. Geralmente, a prova começa às 13 horas. O não comparecimento à primeira etapa, qualquer que seja o motivo, caracterizará a desistência do candidato e resultará na sua eliminação do concurso.
no interesse público e em especial dos candidatos será solicitada durante a aplicação da primeira etapa a impressão digital do candidato e a reprodução de uma frase na lista de presença. O candidato deverá comparecer ao local designado munido de caneta esferográfica de tinta preta. Cuidado com isso aqui, tinta preta. Não é tinta azul, é tinta preta. Eventual utilização de caneta de tinta de outra cor para o preenchimento das respostas poderá acarretar prejuízo ao candidato, uma vez que as marcações poderão não ser detectadas pelo software de reconhecimento de digitalização. Então a caneta é preta. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e a Fundação VUNESP não disponibilizarão, em hipótese alguma, acompanhante para a guarda da criança se a mãe precisar amamentar. Pessoal, isso aqui é muito importante. Olha a caneta. Já teve 2 provas que eu fiz que eu cedi. Eu não estou falando isso aqui para me engrandecer não, tá? E nem para parecer o bonzão, não é isso não. Eu cedi uma caneta preta para a pessoa, eu levo sempre mais de uma, levo 2 ou 3, vai que falha lá na hora, não sei. E eu cedi uma caneta preta porque a pessoa tinha 2 canetas azuis. Então a caneta é preta, tá? Cuidado, caneta é preta. O candidato somente poderá retirar-se do local de aplicação da primeira etapa após 2 horas decorridas do início da prova. Então, depois de passar 2 horas, o candidato pode se retirar, levando somente o material fornecido para a conferência da prova realizada, que é aquele rascunho de gabarito. É um rascunho de gabarito onde você consegue marcar as opções que você marcou no gabarito. A prova objetiva estará disponibilizada no site da VUNESP no primeiro dia útil após a sua realização. A prova vai ser no domingo, primeiro dia útil na segunda-feira, o caderno de provas vai sair. Para garantir a lisura do encerramento das provas, deverão permanecer em cada uma das salas de prova os 3 últimos candidatos, até que o último deles entregue sua prova. Será excluído deste concurso o candidato dentre os 3 últimos que se recusar a permanecer em sala até que o último candidato entregue sua prova. Muito bem, tem mais detalhes? Tem. O candidato que presenciar qualquer irregularidade durante a aplicação da prova objetiva deverá registrar a ocorrência no mesmo dia. Do julgamento da prova objetiva, temos o bloco 1, língua portuguesa, bloco 2, conhecimentos em direito, bloco 3, conhecimentos gerais, atualidades matemática, informática, raciocínio lógico. A prova objetiva será avaliada na escala de 0 a 10 pontos, sendo os blocos 1 e 2 de caráter eliminatório, devendo o candidato acertar no mínimo 50% desses blocos. Só que acertar 50% desses blocos, pessoal, a pessoa não entra nem na nota de corte, ela não entra. Isso aqui é o mínimo que seria para passar, mas não entra nem na nota de corte se acertar só 50% de cada bloco. O bloco 3 é apenas classificatório, mas ele é muito importante, é ele que reprova a maioria. Ele foi o responsável pela minha nota não ser tão alta quanto eu gostaria de ser na prova que eu passei. Eu fiz 86 pontos e poderia ter feito muito mais se tivesse sido melhor no bloco 3. Vamos lá. Serão convocados para a prova prática apenas os candidatos habilitados e com melhor classificação na prova objetiva. A lista geral de cada concurso, ou seja, da comarca de São Paulo capital e de cada circunscrição judiciária, terá sua própria nota de corte. Isso que a gente já sabe, mas não custa nada reforçar. Cada circunscrição judiciária tem a sua própria nota de corte e servirá como referência para os quantitativos de candidatos das demais listas a serem convocadas para a segunda etapa dos certames. Havendo empate na última colocação, todos os candidatos nessas condições serão convocados para a prova de digitação. Então, vamos supor que a última tem 10 candidatos na última colocação empatados na nota de corte definida. Todos eles vão para a digitação. Então vamos supor que lá para Bragança Paulista a nota de corte foi 80. Um exemplo aqui, tá? Que eu acho que vai ser mais baixo, mas vamos supor que seja 80. Se tiver 20 candidatos empatados com 80 pontos, todos vão para a digitação. Havendo empate na última colocação das listas geral especial e pessoas de deficiência, de candidatos negros e de candidatos indígenas, todos os candidatos nessas condições serão convocados para a prática da digitação. Os candidatos da lista geral serão convocados para a prova prática nos seguintes quantitativos: capital 1440, Santos 107, Jundiaí 86, Bragança Paulista
32 e assim sucessivamente. Você dá uma olhadinha aí na sua CJ, beleza? A prova prática de caráter eliminatório buscará aferir o conhecimento de habilidades do candidato utilizando o editor de texto em microcomputador do tipo PC em ambiente gráfico Windows. A prova prática será avaliada na escala de 0 a 10, sendo aprovada o candidato que tiver nota igual ou superior a 5 pontos. Os candidatos reprovados serão excluídos do concurso, independentemente do procedimento de heteroidentificação e da perícia biopsicossocial. O candidato não habilitado reprovado na prova prática será excluído do concurso. Aqui. A prova prática de caráter eliminatório consistirá em atividade de digitação a ser realizada como segue. Então, pessoal, tiraram a formatação. Não tem formatação. Vai ser a digitação de um texto, cópia de texto impresso, com aproximadamente 1.800 caracteres em microcomputador do tipo PC, com processador Intel ou similar, utilizando-se de software específico para uso na prova, em ambiente gráfico do Microsoft Windows e com teclado com configurações ABNT2. A digitação será pontuada de 0 a 10. Os erros serão contados caractere a caractere, a mais, a menos ou diferente em comparação com o texto original. A produção em desacordo, extra ou a falta de digitação do texto original será considerada como erro. Para cada erro será descontado 0,5 pontos. Quando eu fiz essa prova, eu tirei 6 nessa prova de digitação, quando eu passei agora em Guarulhos. Então, significa que eu perdi 2 pontos aí, 2 pontos, 0,05 para cada erro a gente perde. A nota 10 será atribuída à transcrição integral do texto sem erros em no máximo 11 minutos. Só que antes a digitação valia 8, né? E agora toda a digitação vale 10, tá? Antes a digitação valia 8 porque a formatação valia 2. Caso o candidato termine a digitação antes de se esgotar o tempo previsto, deverá aguardar em silêncio, podendo eventualmente executar correções no texto digitado, salientando que a produção extra-texto será considerada como erro. A prova prática de digitação, está bem claro que não tem formatação, terá caráter eliminatório e será considerado aprovado nesta prova o candidato que nela obtiver nota igual ou superior a 5 pontos. Os demais serão considerados reprovados nesta prova. Tem mais detalhes importantes aqui sobre o fenótipo, né, de cada candidato, que é a base que eles usam para caracterizar a pessoa como negra, como parda ou não, é com base no fenótipo. O candidato não enquadrado na condição de pessoa preta ou parda será excluído da lista de candidatos negros, permanecendo na lista geral, caso tenha obtido a pontuação da lista geral. Poderá também permanecer na lista especial de pessoas com deficiência, caso tenha feito a inscrição para participar da citada lista. Após os resultados da segunda etapa, isso aqui a classificação será publicada em ordem alfabética e em ordem de classificação. No caso de empate, dá-se-á preferência ao candidato que sucessivamente, caso de empate, tiver idade igual ou superior a 60 anos, tiver obtido o maior número de acertos na prova de língua portuguesa, tiver obtido o maior número de acertos na prova de conhecimentos em direito, tiver maior idade entre aqueles com menos de 60 anos até o encerramento das inscrições, tiver maior número de filhos menores de 18 anos até o encerramento das inscrições, for casado até o encerramento das inscrições, for servidor público no Poder Judiciário, sob qualquer regime, dando-se preferência ao mais antigo, tenha prestado serviço gratuito nos juizados especiais, tenha prestado serviço gratuito ao juízo da infância e da juventude, tenha prestado serviço à justiça eleitoral e tenha servido como jurado do Conselho de Sentença do Tribunal de Júri. Persistindo ainda o empate, poderá haver sorteio na presença dos candidatos envolvidos, que será realizado pela Fundação VUNESP. A pontuação relativa a questões anuladas serão atribuídas a todos os candidatos presentes na prova. Quer dizer, se uma questão for anulada, ela serve para todo mundo. Esse é no caso de provimento do recurso interposto dentro das especificações. Esse poderá, o recurso, eventualmente alterar a nota de classificação inicial obtida.
para uma nota de classificação superior ou inferior, ou ainda poderá ocorrer a desclassificação do candidato que não obtiver a nota mínima exigida para habilitação. Quer dizer, você pode ter alcançado a nota de corte no primeiro momento e depois, com o julgamento dos recursos, pode cair a depender do que acontecer lá dos recursos. Se uma nota for alterada, uma nota que você, uma questão que você acertou, o gabarito dela foi alterado para um que você errou. Aí você pode perder esse ponto, né? Agora, se a questão for anulada, aí serve para todo mundo. Agora, a alteração do gabarito pode prejudicar ou ajudar a pessoa. E a anulação serve para todo mundo. O gabarito divulgado poderá ser alterado em função da análise dos recursos interpostos e caso haja anulação ou alteração do gabarito, as provas serão corrigidas de acordo com o gabarito oficial definitivo. Os espelhos das filas de resposta das provas objetiva e prática ficarão disponibilizados durante o respectivo período destinado à interposição do recurso. Os espelhos das folhas de respostas, né, eles disponibilizam. E é isso. E aí agora tem o concurso terá validade de um ano, a contar da data da homologação, prorrogável por igual período a critério do Tribunal de Justiça. O concurso tem validade de um ano. Serão nomeados os classificados dentro do número de vagas oferecidas no presente edital e o tribunal pode nomear os demais, como o tribunal nomeia aí muita gente. Vamos lá. Conteúdo programático aqui, olha. Tem só um detalhe do conteúdo programático que eu vou mostrar para vocês aqui. Importantíssimo, tá? Esse detalhe do conteúdo programático aqui é importante. Legislação com entrada em vigor após a publicação deste edital de abertura de inscrições poderá ser utilizada quando superveniente ou complementar a algum tópico já previsto ou indispensável à avaliação da prova. Todos os temas englobam também a legislação que lhes é pertinente, ainda que não expressas nos conteúdos programáticos. Então toma cuidado com isso aqui. Todos os temas englobam também a legislação que lhes é pertinente. Então, quando você estiver lendo a lei seca, que a lei seca citar um outro artigo, leia esse outro artigo, nem que seja rapidinho, só para ter uma noção. Você está lá lendo a lei e ela cita outro artigo que não está no conteúdo programático. Vá lá, leia esse artigo que foi citado, leia esse artigo que foi referido por causa disso aqui. Todos os temas englobam também a legislação que lhes é pertinente, ainda que não expressas nos conteúdos programáticos. Então leia esses artigos que são citados durante a leitura da lei seca. Aqui com vocês, João Carlos Espíndola. Valeu, pessoal. Grande abraço.